Hoje vamos falar sobre crenças limitantes. E nesse movimento, como é que inicia? Nesse movimento, como olhamos para as nossas crenças, aquilo que me limita, que te limita, como é que a gente olha para todo esse movimento? E aí essa será a aula de hoje. Se você tiver papel e caneta aí perto, aproveite, porque hoje a gente vai ter exercício justamente para anotar, para vocês passarem a semana refletindo sobre crenças limitantes, né? O quanto elas não nos paralisam e o quanto é importante entender como elas surgem, entender os níveis de crenças dentro de nós e o quanto elas nos paralisam. Então, eu vou aqui compartilhando com vocês sobre as nossas crenças limitantes. Os obstáculos que você tem na vida são criados pelo mundo ou você mesmo que as cria, né? Ou eu mesmo que os crio, né, na limitação, porque às vezes a gente pensa assim, a crença limitante é a vida que me traz ou eu mesmo causo em mim, né? Nesse movimento é o que há em nós duas sombras, não somente a do nosso eu inferior, mas também a da vergonha de mostrar as nossas potencialidades. Então, tanto que na aula que tivemos do livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela traz a questão da vergonha. Então, lá tem todo um estudo sobre vergonha, porque também há duas sombras, aquela que nos paralisa, aquela que muitas vezes é para nos defender, então melhor não fazer, melhor não ir, né, que é o do nosso eu inferior, que quer te deixar ainda naquele mesmo lugar, e também tem a crença do eu tenho vergonha desse movimento, de ser quem eu sou, de mostrar a minha essência, por ter sido tão reprimida. Então, dentro de nós também há essa sombra, né? Você tem vergonha de mostrar aquilo que é bonito em você, né? E é interessante porque é algo que a Marcela tem trabalhado na vida dela. Então, assim, eu fui uma pessoa que foi muito reprimida na infância. Depois, quando eu estive no momento ali, os 15 anos dentro da Igreja Católica, eu também tinha essa repressão dentro de mim. Tinha partes que eu conseguia demonstrar, mas tinha uma repressão que eu estou conseguindo trabalhar dela agora. Uma delas, que eu comecei a trabalhar, por exemplo, foi a unha vermelha. Eu não usava, eu achava lindo as mulheres usando, mas não usava. Porque quando eu usava até cores mais escuras, eu era taxada assim, mulher de Deus não pode usar unha vermelha. E ainda era uma crença ligada ao espiritismo, como se eu estivesse invocando algo. E aí te traz a sensação de medo, né? Como é que a Marcela trabalhou isso? Primeiro veio como uma estratégia de marketing, né? Marcela, unhas vermelhas chamam atenção no vídeo. Eu falei, tá bom, eu não quero. E aí o mentor na época falou assim, mas você vai precisar usar, testa, depois a gente vê. E quando eu usei a primeira vez, já foi um caso de amor. E aí eu vi assim, gente, eu amei a unha vermelha, já não é mais estratégia de marketing, na realidade foi uma liberdade que eu pude ter naquele movimento de falar assim, caramba, agora eu posso, né? E é uma delícia usar. E não tem mais nenhuma crença dentro. E eu entendi que as cores sim podem nos influenciar. E eu fiz essas testagens. Então, eu teve uma época, por exemplo, esse ano eu fiz, uma época que eu estava de interiorização, eu passei um mês usando rosa,
que era a minha cor preferida nas unhas. E eu vi que aquilo me fragilizava. E eu não entendia. Eu falei, gente, mas é só a cor de unha. Mas sim, me fragilizava. Eu entendi esse movimento interno que as cores causam na gente, né? E um que eu agora estou trabalhando é a boca vermelha, né? Porque a Marcela foi trabalhada para não chamar atenção. Mas quando ela entendeu que na infância dela ela queria muito se mostrar, queria muito chamar atenção, mas que ela foi repreendida, então havia essa castração dentro dela, que é um movimento onde eu estou trabalhando os meus desconfortos, porque para mim ainda é desconfortável esse movimento, mas eu sei que é algo que precisa ser trabalhado, e eu preciso olhar para esse desconforto de frente. Então, esse é um pequeno exemplo, né? Então, tem a questão das roupas, no caso da Marcela, a questão do trabalhar num vídeo com vocês, também foi algo que foi uma construção dentro de mim. Eu não tinha problema em aparecer, eu não tinha problema em falar, né? Mas para mim a vida era melhor se eu ficasse quietinha. Então eu precisei entrar no processo de desconforto. Como eu vou anunciar o meu trabalho, se eu vou ficar quietinha, eu vou ter que fazer algum barulhinho, né? Então nesse movimento, tanto que as pessoas que me acompanham há muito mais tempo, meus vídeos de 3 anos atrás era uma outra Marcela. Não é a Marcela que está hoje, porque isso foi trabalhando também em mim no decorrer do caminho, né? Então, quem me acompanha há muito tempo, se vocês forem rolar, principalmente no Instagram, tem alguns também no TikTok, e é justamente de verificar que a Marcela que começou não é a mesma que está hoje, porque esse processo foi sendo trabalhado em mim, assim como esse processo também vai ser trabalhado em cada uma de vocês, né? E aí a gente entende que o fluxo de vida é abundante, né? Mas quando temos as crenças que nos limitam, é como se o fluxo não tivesse espaço para passar. O que isso significa na nossa vida? As conclusões erradas sobre nós mesmos são aquelas crostas que entopem o nosso fluxo da vida, né? Então, a vida parada, muitas vezes, não é Deus que está te mandando provas, né? Não é o universo que está querendo te mandar, te mostrar algo. A vida é disponível, a vida é abundante, né? Ela está disponível para nós, mas muitas vezes a nossa torneira está cheia de ferrugem, a nossa torneira está entupida e o fluxo de vida não está passando nela. Então, essa é uma maneira de exemplificar para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Então, de falar assim, não, então a vida não está sendo abundante em mim, porque há essa sujeira que deixa meu cano entupido. Então, é nesse movimento de olhar para o que está entupindo o meu cano, para que a água flua, para que a vida flua, que funciona o processo terapêutico, o processo das constelações. Nós olhamos para essa sujeira para poder permitir que a vida corra em abundância dentro de nós. Vamos entender como é constituída as crenças limitantes? Agora a gente vai ir para um nível mais profundo, né? Fala assim, Marcela, eu acho que eu nunca vi as crenças limitantes assim. Então, aqui a gente vai estudar e entender como a crença limitante entra na nossa vida, né? Então, primeiro andar, nosso primeiro nível, né? Até exemplifiquei aí com uma casa de 5 andares para ficar bem didático para vocês entenderem. Então, o térreo, ali, o nosso primeiro andar é a nossa consciência pessoal. O nosso segundo andar já é a consciência familiar. É aqui que a gente começa a trabalhar as constelações. No primeiro andar, a gente trabalha o eu, né? Então, é realmente o processo terapêutico, que é feito mais lento, é realmente o trabalho interno. E aí, para o segundo andar, já é o movimento das constelações. Então, é um movimento que eu ainda não consigo ver.
E aí, nas constelações, eu consigo trabalhar esse nível, essa consciência familiar. No terceiro andar, é a consciência coletiva do seu país, da sua cultura, da sua raça. Então, tenha consciência do nosso país, mas também tenha consciência das pessoas, por exemplo, que vieram de outros países e que estão aqui. Ela também influencia na minha vida. Então, por exemplo, eu tenho uma mulher que eu acompanho, que a família dela veio da Alemanha. Então, tem ali os traumas da guerra, tem todo esse movimento e a própria postura da mulher alemã, dos alemães, que está nessa mulher. Então, aí a gente vai entendendo que a crença não é somente no dia a dia, tem coisas mais profundas, e isso também a constelação ajuda a olhar esse nível, esse terceiro andar, esse nível de consciência. No quarto andar, aí, nossa, Marcela, mas aí já complicou. Também tem a consciência planetária, que é o quê? O planeta como um todo, a humanidade. Então, também tem essa consciência como um todo, né? Na questão das guerras, né? A questão de como o planeta olha para a saúde, como olha para cada indivíduo. Então, há essa consciência maior que também nos rege. De uma forma, pode ser menor, entre aspas, mas ela também engloba nós todos. E tem o quinto andar, a cobertura. Esse andar é realmente o andar que é o que nós atingimos a transcendência. E aí já não há mais aquela questão das limitações. Então, eu já consigo ver todos os andares, compreendo tudo e todos, e eu consigo estar confortável nesse lugar. É um lugar que não há mais medo. E aí, então, você entende que é o quê? Nós estamos num caminho de evolução e nós vamos subindo esses andares, né? E aí a gente vai entendendo que pode ser que seja a vida toda. Então, às vezes a gente espera um processo rápido, que é da nossa menina, e às vezes não, ele vai ser um processo realmente mais demorado, de vários níveis de consciência, onde nós vamos atingindo, elevando esse grau e realmente elevando nós como seres humanos, né? Então, nós somos influenciados nas nossas crenças por todos esses andares. Então, não é só o seu dia a dia. Por isso que a gente precisa estudar, ir a fundo, fazer processo terapêutico e realmente procurar o autoconhecimento, como hoje é algo tão precioso, né? Antigamente, não, as pessoas se preocupavam, às vezes, até mais em ter uma profissão, e hoje o nível de não, nós precisamos ter ali realmente é uma inteligência emocional, coisas que as gerações antigas, elas não se preocupavam tanto. Eu acredito que agora a inteligência emocional é o principal. Então, é esse movimento realmente de eu procurar a me conhecer, conhecer a minha história, de onde eu vim, desculpa, de onde eu vim, onde vieram os meus familiares, como é que foram as histórias dele, nisso eu vou complementando quem eu sou. E isso vai fortalecendo o meu ego, tornando o meu ego mais maduro, né? E aí a gente adentrando agora, como é que é esse primeiro andar, essa consciência pessoal, né? E se vocês tiverem dúvidas ao decorrer da aula, vocês podem mandar mensagem, tá bom? O primeiro nível é aquilo que está no eu. Então, tudo que eu vou expressar, meu, eu, é o primeiro nível, né, de consciência. Então, eu trouxe aqui algumas travas e algumas crenças. Se surgirem alguma, você pode colocar, que aí a gente vai partilhando, né, nesse movimento de, realmente, desliga o som, Lara, por favor. E aí, nesse movimento, Lara, desliga, obrigada. E aí, nesse movimento, o que acontece? Eu não confio em ninguém. Vocês já ouviram essa frase em algum lugar?
Minha vida está travada. Meu feminino está ferido. Meu pai foi embora. Minha mãe não cuidou de mim. Esse veio agora. Meu cabelo não é bonito. Eu trouxe esse porque esse é um desafio da Marcela. Meu corpo é esquisito. Eu sou muito lenta. Esse também foi algo que eu me taxava muito durante a vida. Não sei me relacionar. Isso não é para mim. E aí a gente vai entendendo que as crenças são as conclusões erradas que você tem sobre você ou sobre sua vida. Quais são as frases que às vezes você repete para você, tantas vezes que você não sabia que eram crenças que te limitavam, que era uma conclusão errada sobre você? Isso eu faço muito no processo terapêutico, mas bastante mesmo. Porque o que acontece? As pessoas vão trazendo e, eu não sou tão boa assim. E aí a gente vai fazendo a construção emocional. Eu falei assim, não, peraí, mas você fez isso, isso e isso, como é que você não é tão boa assim? Aí a gente vai entendendo esse primeiro nível de realmente travar ali e tratar as nossas feridas, as primeiras, né? E o que acontece muitas vezes nesse movimento interno? Eu travo a minha vida aqui começam as travas, porque eu acredito nisso que eu falo e não condiz com a verdade, né? Por exemplo, a Marcela cresceu ouvindo que o cabelo dela era feio, que o cabelo dela era bagunçado. E aí houve esse incômodo, então eu sempre precisava arrumar, fazer alguma forma de me sentir bonita com o cabelo. Até que veio a época dos alisamentos. E eu alisei tanto o meu cabelo que eu quase que perdi ele por completo. Eu tenho uma foto que eu olho, eu fico com vergonha de quando eu olho, eu falo assim, gente, eu quase perdi totalmente o meu cabelo, né? Fazendo químicas justamente para falar assim, não, porque agora as pessoas me aceitam. E não há problema em eu hoje alisar o cabelo, mas eu precisei passar pela situação do desconforto de falar assim, ele não vai estar bonito todo dia. O meu cabelo é ondulado, então cada dia ele está de um jeito. E aí é de aceitar esse movimento do meu cabelo e sentir bonito em todas as fases, né? E pode ser que vocês apareçam e vejam aí a Marcela de vez em quando de cabelo liso, né? Mas há um movimento hoje diferente, porque eu estou trabalhando isso, e estou também trabalhando esse desconforto, né? De estar com o cabelo onde as vozes vinham, tá bagunçado, tá parecendo uma vassoura, né? Ou assim, ele não tá combinando tanto com você. E sabe qual a parte mais bonita que eu comecei a derrubar essa minha crença limitante? Foi quando eu decidi, hoje vai o cabelo desse jeito. Não, deixa. Eu comecei a ser parada nos lugares e falar assim, caramba, você com esse cabelo tá muito bonita. Oi? Obrigada, agradeci, que eu estou aprendendo a receber, então agradeci, né? E aí, nesse movimento, não questionei, porque quando a gente questiona um elogio, é porque a gente está presa dentro da crença. Então, eu acolhi, então eu comecei, as pessoas começaram a me mandar mensagem ali em privado, falando assim, essa sua nova fase de cabelo está muito legal. Então, você vai entendendo que o quê? Eu falei, não, então aquela crença me limitava. Não é tão grave assim quanto eu pensava e eu acabava me castigando. E é isso que eu quero trazer para vocês com esses exemplos. Quais são, e vocês podem já anotar aí, quais são aquelas expressões negativas que eu tenho sobre mim mesma, que foram construídas, que são erradas sobre mim e que eu acabei
acolhendo, segurando, falando, é meu, é minha verdade, e nem era a verdade. Boa noite, Flor. E nem era a minha verdade. E, na realidade, nesse movimento, a gente vai entendendo, caramba, então, aquilo que eu dizia que era negativo em mim, me limitava, era uma mentira. E aí há esse trabalho interno dentro de nós, né? Tudo que você viveu na sua infância também contribuiu para as suas crenças limitantes, né? Então, ouvir a frase, nenhum homem presta, não dependa de homem, né? Não expresse seus sentimentos, porque vai ser usado contra você. Outra coisa, segura o choro. Ai, você é muito chorona. E aí, quando eu vou nos atendimentos, tem uma mulher que não sabe sentir, não sabe se expressar, porque na infância ela foi ali polida o tempo todo, né? Então, ela era uma criança alegre, por exemplo, como o Marcelo. Eu trago os meus exemplos para vocês se verem nos seus, tá bom? Então, a Marcela, hoje de manhã, tive essa compreensão de que eu era uma criança que gostava de se mostrar. Só que desde a infância eu fui reprimida. E aí a gente vai entendendo esse movimento de que não, então eu tenho que ficar quietinha para não desagradar ninguém. Agora é uma nova fase. Suportar o desconforto até que fique confortável expressar, até que fique confortável me exibir, vamos dizer assim, né? Então, nesse movimento de entender que não tinha nada de errado, foi o movimento familiar que foi conduzido a essa crença, né? E óbvio que a Marcela tem os momentos que ela quer ficar quieta e primeiro, preferia não conversar com ninguém, óbvio, ainda mais nós mulheres que somos cíclicas. Então, às vezes temos vários humores dentro de um dia só. Então, há momentos que queremos ficar mais quietinhas, há momentos que queremos expressar, mas que a gente possa ter essa liberdade de transitar nesses lugares, porque muitas vezes a repressão foi tão grande que você não sabe o que fazer na próxima fase. Fala, não, essa página eu não conheço porque eu nunca fui, justamente porque teve tudo muito limitado na vida, né? Então, nesse movimento, quando você ouve essas coisas na infância, o que você entende nesse movimento? E acaba sentindo o que dentro de si? Que não consegue, que não é amada, que não é vista pelas pessoas. Isso eu escuto muito nos meus atendimentos e por isso estou trabalhando o cultivo do feminino, fazendo processo para vocês terapêutico, com perguntas internas, para justamente ativar o feminino, para estar naquele movimento ali de falar assim, por que eu não sou vista? Tem muitas feridas lá dentro que fazem eu querer me esconder, né? Porque isso eu já escutei de várias mulheres. Então, assim, Marcelo, chega nos lugares, parece que eu nem existo. Os homens não olham para mim. E há esse movimento aonde, quando é trabalhado o feminino é bem mais profundo do que as pessoas imaginam de como se comportar. Não, isso aí é muito, muito raso. O movimento do cultivo do feminino, ele é altamente profundo, você vai atingir a sua essência. Mas quando você cura essas feridas e quando você desentope esse cano, você é vista, você sai desse lugar, porque você curou as suas feridas, né? Então, outra questão, você sente que precisa o tempo todo de ajuda. Isso é uma crença limitante. Por quê? Porque foi instaurado dentro de você que você não consegue. E aí, se desde a infância foi colocado isso em você, então você entende na fase adulta que precisa da ajuda das pessoas e acaba sendo um adulto infantilizado, que aí é uma coisa que eu trabalho. É a menina que está funcionando, não é a mulher que assume a alta responsabilidade e fala, eu vou cuidar de mim.
Não, aí a menina que está o tempo todo precisando de alguém porque não consegue resolver as coisas sozinha, né? Então, há esse movimento do adultecer. Então, não, deixa eu colocar a minha menina no lugar certo. Isso também eu trabalho nos processos terapêuticos, né? Ou uma outra crença, eu sempre causo dor nas pessoas, esse sentimento que eu tenho. É uma crença, né? Uma expressão também, viver é pesado. Não, viver não é pesado. O que é pesado são as dores que você carrega e que ainda não conseguiu abrir mão dessas dores ou trabalhar elas, né? No meu caso, foi uma geração que a educação era rígida, que se olhar era direto. Uhum. Sempre foi taxada como feia, gorda, chorona e também. São crenças limitantes que foi traçada. Então, assim, e aí mostra o quê? Essa dor familiar, que é do segundo nível, né? De mulheres que muitas vezes entenderam que não eram vistas e que tinha que ser esse movimento para ser vista, para ser amada, e tinha que fazer desse jeito. E aí essa dor que atravessa gerações chegou até você. E aí, nesse movimento, você vai desconstruir. Então, há uma reprogramação da sua mente, né? Então, de realmente entender que você sempre foi taxada desse jeito, mas que isso é uma mentira e que você pode trabalhar isso em você. Você pode trabalhar para emagrecer. A Marcela emagreceu 20 quilos, né? Então, assim, tem a questão, você não pode se expressar. Eu falo, não, eu posso me expressar, eu posso chorar, né? Eu não vou ser reprimida por conta disso hoje, mas isso precisou ser trabalhado, né? Então, tem esse movimento também, né? Então, é interessante essa questão do gorda, porque eu ouvia muito da minha mãe, você é muito grande. E eu achava aquilo horrível, era uma ferida muito... Porque aí eu não me encaixava. Porque o grande, na expressão dela, para mim era uma pessoa imensa, uma pessoa gorda, e isso era algo que me feria muito na alma. E isso, fantástico, Marcela, tem todas essas crenças. É esse movimento que muitas vezes a gente acaba realmente se limitando, né? E aí, quando eu comecei a prestar atenção, e depois das feridas lapidadas, né, reconstruídas, eu entendi que eu era grande mesmo em relação à minha mãe. Tem uma foto minha, eu devia ter trazido, gente, mas depois eu vou mostrar para vocês. Eu com 10 anos do lado da minha mãe, eu era imensa do lado da minha mãe. Minha mãe é pequenininha, magrinha. Então, ela ali não estava diminuindo, mas eu construí isso dentro de mim, né? Então, e é tão complicado, gente, essa questão que a gente precisa trabalhar dentro da gente, porque, por exemplo, a Marcela emagreceu 20 quilos, mas ela ainda está usando roupa grande muitas vezes, justamente porque eu estou precisando desconstruir o corpo gordo que eu tinha, né? Então, há esse movimento, né, eu não uso roupas claras, porque engorda. Eu falei, como assim? Se agora você está com 61 quilos, mulher? Então, aí a gente vai entendendo esse movimento de reprogramação mental que a crença limitante nos trouxe até aqui nesse movimento. Então, por isso é importante cuidar das feridas, né? E essas são as impurezas que entopem o cano, né? Olha, eu coloquei esse exemplo, quem está aqui no grupo gratuito está vendo os slides, né? Então, tá a imagem do cano que sai só gotinha d'água, ele não flui, a vida não flui. Então, por isso que às vezes viver é pesado, parece que dá muito trabalho, é tudo muito difícil, justamente porque o fluxo de vida não está correndo dentro de nós, né? Agora a gente vai para o outro andar, né? O andar mais profundo da consciência familiar. Aqui estão as memórias do seu clã, as memórias da sua família, né? Então, aqui não é mais um inconsciente pessoal do eu, e sim do clã, do nosso. Aqui entra o nível sistêmico, como eu havia trazido, aqui entram as constelações familiares. E hoje eu tive uma notícia, assim,
tão incrível, eu fiquei assim, agora as constelações familiares vão ser vistas no modo científico. Porque ninguém nunca se interessou, sempre falam assim, é uma pseudociência, é uma pseudociência. Então, já tem uma consteladora que ela começou a fazer esse processo. Então, as pessoas estão sendo monitoradas, né, justamente assistindo a constelação. O que está acontecendo na mente dela? E aqui está iniciando o trabalho dela. Então, nesse movimento, agora vai ser comprovado cientificamente o que as pessoas já sentem na alma. Minha vida, né, eu falo a vida da Marcela, a minha vida, eu fiz processos terapêuticos. Eu fiz 4 anos de psicanálise, né, ali de terapias mesmo, né, fiz uma ali com tratamentos com MDR. Também adentrei a análise corporal, que foi ali que começou a minha compreensão do eu. E mesmo com todo esse acompanhamento, a Marcela não evoluía. Meu processo de evolução começou com a análise corporal, onde eu identifiquei os meus traumas que formaram o meu jeito de ser, de pensar e de agir, e depois o nível da alma. Ali houve a evolução, porque o processo das constelações familiares, eles também te adultece, ele te leva para a vida adulta, né? Então, tem esse movimento que antes não era comprovado, mas eu sinto em mim. As pessoas veem em mim o tanto que eu evoluí, o tanto que eu melhorei. Óbvio que eu tenho muita coisa para melhorar. Mas agora vai ser comprovado cientificamente. Eu estou mega satisfeita com esse movimento, porque muitas vezes as pessoas vão em profissionais que ainda não estão aptos à constelação e acabam retraumatizando, né? A constelação familiar é um processo denso, é de estudo contínuo, não é somente o que as pessoas muitas vezes dizem por aí, né? Eu praticamente estudo todos os dias constelação. Então, aí a gente vai entendendo que é um processo demorado, é um processo de realmente reconhecer e olhar para todo o movimento das famílias, dos padrões de repetição e tudo. E quando tem consciência disso, a pessoa se libera de todo esse peso que carregava. Então, realmente, eu posso falar aqui de constelação por muitas horas, porque eu amo, e foi o que realmente restaurou a minha vida, foi esse processo das constelações familiares, né? Então, aqui precisamos mudar o nosso jeito de pensar. Então, o nível do eu, do que eu preciso me cuidar, é o movimento do primeiro nível. O movimento do segundo nível vai ser necessário uma mudança de mentalidade. Eu vou precisar olhar o mundo de outro jeito. Eu vou precisar olhar para minha mãe, para o meu pai de um outro nível, né? Então, não só com as minhas dores, mas de todo o movimento que aconteceu dentro da minha família, eu vou olhar para esse movimento. Então, é aqui que realmente inicia o profundo, né? Então, imagina que nas suas células carrega ali qualidades e limitações de 7 gerações, isso já foi comprovado cientificamente. Então, nesse movimento, você vai entendendo, tem 7 gerações em mim. Então, tem 7 gerações de dores e de qualidades. Então, é algo mais profundo, né? E aqui não é mais sobre você, é sobre o nós, do movimento da nossa família, né? E você não vai entender o nível 2 se não tiver cuidado do nível 1. Por isso é importante o processo terapêutico, porque é o que vai fazer olhar para você. E aí, quando já tiver solidificado, você vai conseguir olhar com mais clareza para o nível 2. E no terceiro andar, são das consciências das massas. Aqui já é outro nível. Mas aqui vocês vão identificar algumas coisas, né? Aqui é sobre o seu país, sobre aquilo que eleva e o que limita nós como país. Então, para e pensa aí, o que eleva o nosso país, o que tem de qualidade? Vai trazendo aí nessa aula. Vocês lembram de alguma coisa? Eu não coloquei resposta aqui de propósito, né?
Então, nesse movimento, o que tem de bom no nosso país, diferente dos outros países, né? Enquanto vocês vão escrevendo aí, nós vamos colocando aqui, eu vou trazendo, e as limitações? Que limita o nosso país, né? Às vezes é mais fácil falar sobre isso, né? Então, como é que é a honestidade? Como é que o nosso povo é visto com a questão da honestidade? Aquela cultura de querer sempre pagar menos. Outra cultura de sempre querer ter vantagem em alguma coisa. Eu tenho que sentir que eu estou ganhando algo a mais, que é algo que é bem cultural nosso. A mentalidade escravagista, nesse movimento de realmente de dependências emocionais ou de exploração das pessoas, né? Essas são, a gente vê, é identificado. Mas quais são as qualidades, né? Aí eu coloco aqui, é um país corrupto, infelizmente. Assim, nós viemos dessa cultura e quando a gente vai analisar a história, né? Então, quem colonizou? Foram os criminosos que vieram para cá. Né? Então, e isso vai trazendo de geração em geração. Mas todo mundo é corrupto? É aqui que a gente tem que trabalhar as crenças? Não. Né? Então, mas aí você entende qual é o nível do país. Né? Mas, por exemplo, uma coisa que é muito bonita aqui é o acolhimento. É um país que acolhe. Nós acolhemos várias nacionalidades aqui. Nós somos um país de diversidades, né? E isso é muito bonito, é muito belo em nosso país. Né? E o quarto andar, nossa, está complicando agora, né? O quarto andar, ele trabalha a consciência planetária. E aí, nesse movimento, faz, não, Marcela, para. Nós, como humanidade, também há a crença de nós como humanidade. Né? Aqui já é algo mais complexo, mas que une todas as qualidades e todas as limitações da humanidade. E aí aqui é um nível maior. Né? Pode ser que não influencie tanto no seu dia a dia, mas de uma certa forma sim. Ainda mais quando a gente vê decisões que podem afetar o mundo inteiro, nós que vivemos num mundo globalizado. Uhum. E o quinto andar? O quinto andar é o último, né? A cobertura. Aqui chega a transcendência. Aqui chega num lugar que realmente a pessoa já entendeu que tudo já é. Não há intenção, não há medo, há somente a entrega. Eu estou unida ao todo, nós estamos unidos. Então, mas há essa compreensão. Eu e o todo somos um só. E aí, esse é o nível mais profundo, né? Olha que legal ela trazendo aqui sobre a consciência, sobre a visão bonita do Brasil. Conheci a Amazônia no Japão, como o mundo inveja o Brasil. E aí a gente vai entendendo que nós temos, eu vejo assim, na questão do nosso país, o nosso país é muito rico. Né? Então, tem aquela expressão, né, que plantando tudo dá. E nós temos uma riqueza imensa de terra, de natureza, de povos, assim, eu sou apaixonada, né? Apesar de não ter saído do país, mas eu consigo ver a potência que nós somos. Né? As pessoas só precisam parar de ter as crenças limitantes, assumir a autorresponsabilidade de ser um povo forte, que já é, de ter superado tantas dores, mas que às vezes se paralisa e fica na infância para ser cuidado. Então, eu acredito que nós temos um povo que tem crenças, que não acredita em si mesmo, né? E também não querem pagar o preço da autorresponsabilidade, muitas vezes, né?
O estado de consciência é aonde estou parada, né? Como é que está o meu estado de consciência? E aí a gente vai realmente... É por isso que o papel e caneta agora é ótimo, né? Então, como é que está o meu nível de consciência, né? Então, e esse nível de consciência é sempre o que eu vou precisar expandir. Bem, eu cheguei no nível 2, Marcela está ali no nível 2, nível 3, né? Então, tem esse movimento que ainda oscila. Aí, não, ainda descobri que tem algo do nível 1 para tratar. A gente trata e volta para o outro nível. Então, a gente vai vendo que realmente a crença limitante é trabalhada a vida toda. Só mudamos a camada. E, às vezes, tem feridas que nós só vamos conseguir enxergar quando outras forem curadas, né? Porque umas são tão dolorosas que a gente não consegue ver as outras, né? Por isso que nós somos camadas, né? Então, um exercício ótimo, listar todos os seus problemas. E aí, quando você listar um por um, você vai olhar os problemas que você tem, né? E aí vai entender que muitos desses problemas estão no nível 1, no nível do eu. E aí, e olha que esse exercício é um exercício ótimo, de você realmente anotar. Primeiro que quando você anota, a sua mente, ela já desacelera. Então, e a escrita terapêutica é muito importante. Quem consegue fazer a escrita terapêutica tem um avanço muito grande. E nesse movimento, o quão é bonito de entender e de olhar para assim, nossa, agora eu estou vendo com meus problemas de fora, não está aqui dentro. Essa é a parte mais legal. Então, de listar todos os problemas e começar a observar eles de fora, isso é muito, muito legal. Né? Marcela, ainda não estou fazendo o processo terapêutico. Faça esse exercício, ele é ótimo para ampliar o seu nível de consciência, né? Então, verificar ali a sua rotina para que possa aumentar o seu autocuidado. Então, muitas vezes, as nossas crenças são que a gente tem rotina, né? Então, a falta de exercício, que é muitas vezes, não, eu vou esperar uma fase melhor para começar a fazer exercício. Ai, Marcela, é porque eu estou sem tempo. Marcela, a minha vida, você não sabe, ela está muito difícil. Falei, então, mas você não consegue colocar 20 minutos de exercício? Ai, não, mas aí você entende que você criar uma rotina para você é importante no processo? Né? Falei, não, esse horário é inegociável, eu vou fazer exercício. Né? E aí você vai começando a falar, não, agora eu preciso me cuidar. Então, assim, esse horário é um horário importante para me cuidar da beleza mesmo, que traz autoestima. Então, a gente fala assim, não, como é que está esse autocuidado, de olhar para si? Né? Então, de colocar na agenda, né? De listar mesmo para ampliar ali realmente como eu tenho cuidado de mim, né? Então, é de realmente criar essa rotina e segui-la. Ah, Marcela, mas se eu falhar, se falhar, tá tudo bem, no outro dia começa tudo de novo. Que não pode deixar essa crença, falar, eu não sirvo para nada mesmo. Um dia que você falhou, aí você larga tudo, abandona todo o seu processo, que já é difícil ampliar esse processo. Não, recomeça tudo de novo. A nossa vida é um treino, sempre. E até o amor próprio, que começa a gente olhando para o espelho, olhando para si. E é um treino, dia após dia, de se acolher, né? E no nível 2, né, de verificar ali as limitações do seu clã, né? Então, de realmente perguntar ali, quais são as limitações da minha família? O que é a minha família é limitada? Né? No que ela, quais são as limitações dela? E aí você anota. E aí fala assim, quais dessas limitações interferem na minha vida? É um exercício ótimo. E para quem está depois vendo a gravação, dá um pause e já vai anotando. Isso amplia muito a sua mente de realmente interpretar quais são as dores da sua família que estão te limitando hoje. Que nem são suas, mas que você pegou carona aí. Porque você faz parte de um clã.
né? E na necessidade de pertencer, muitas vezes eu também falo assim, não, seu problema também é meu, a sua dor também é minha, inconscientemente. Por isso que no movimento das constelações nós trazemos, essa dor é sua e eu pego a minha. E a gente distribui, reprograma esse sistema familiar, que está uma bagunça, para melhorar o meu mundo interno. Então, tem uma frase de solução que ela é muito boa, né? Eu entrego os pesos, mãe, que não são meus, são seus. Eu entrego esses pesos, pai, que são seus e não meus. Mas eu também assumo a minha parte. Eu tenho as minhas dores, eu tenho as minhas. Agora me fugiu a palavra. Eu também tenho a minha parte na evolução. Então, essa é mais fácil, eu não preciso pegar do clã inteiro. O clã inteiro é muito pesado. Né? Então, a gente devolve, reprograma isso dentro da família. E quais são as crenças do país que te limita? E aí a gente vai, caramba, quais são as crenças que você ouve no dia a dia que acaba te limitando, né? Então, aí você vai entendendo. E esse aqui do país, ele é muito legal, porque a gente vai também olhando o nosso país de origem, né, dos nossos familiares, como nós temos essa diversidade, então tem esses movimentos que precisam ser olhados também. Numa constelação, eu verifiquei, a gente verificou lá no movimento, em que a mulher, ela estava identificada com a bisavó, que era italiana. E ela não entendia muito esse movimento dela, então ela estava carregando as mesmas dores da bisavó. E aí, quando a gente vai entender, fala assim, não, Bisa, esse sofrimento é seu, não é meu. Eu fui aqui com amor cego por você, mas hoje eu vejo que eu carregava as suas dores, e eu entrego para você. Porque agora, bisavó, você é vista, você é acolhida. No tempo da guerra, você não conseguiu ser vista. Foi muito sofrimento. Mas hoje eu te vejo. E nesse movimento das frases de soluções, das frases de cura, ela resgatou a autoestima. Então, às vezes, ela não entendia porque que trabalhava tanto e nada dava certo, justamente porque ela estava identificada com a história, com as dores da bisavó. E aí a gente vai entendendo que nós não somos tão livres quanto pensamos. Por isso que esses níveis de consciência, eles são muito importantes dentro de nós. E me contem, como vocês olham para as suas crenças hoje, agora, depois dessa análise que nós fizemos ali do comecinho do eu, do nosso nível familiar, do nível do país, do nível planetário e do eu superior, que é o transcendente. Abriu um leque aí dentro da cabeça de vocês. Se vocês tiverem dificuldade Marcela, é muito conteúdo, volta e assiste novamente. Eu lembro, quando eu comecei a estudar as constelações familiares, eu não entendi. Aí eu voltava de novo. E tiveram algumas aulas que eu cheguei a escutar a mesma aula 10 vezes. Agora eu entendi. Né? Porque é muita informação mesmo. E por isso que eu trago nessas partilhas aqui, para vocês entenderem o nível das constelações familiares e entender que é algo profundo. Porque às vezes as pessoas remetem para o espiritual. É um movimento de alma, com certeza, né? Mas que cura a sua alma, que cura a sua família, né? Que reprograma os seus descendentes a partir do momento que você decide ver. Porque enquanto a pessoa não decide ver, o que acontece? Os padrões vão se repetindo, falências vão se repetindo, relacionamentos que não dão certo,
vão se repetindo, relacionamentos abusivos vão se repetindo, e até que alguém decide ver, eu decidi ver, e geralmente essa pessoa que decidiu ver, ela paga o preço para ver, e aí ela consegue reprogramar todo o seu clã. E essa é a parte mais bonita das constelações familiares. E para quem está acompanhando, com certeza faz parte desse processo do eu decidir ver. E eu estou pagando o preço por ver e restaurar a mim e os meus descendentes, né? A minha torneira está bem enferrujada. Que bom, Flor, que você está tendo essa clareza, né? Então, a gente vai desenferrujar, vamos limpar esse cano para que a vida flua dentro de você. E é esse movimento que a gente traz realmente de interpretação, porque aí eu já falo, não, eu já sei agora para onde eu começo a olhar. Porque às vezes a vida está tão bagunçada que você nem sabe por onde começa, não. Então, agora eu entendo que a vida é abundante, que a vida não é difícil, é eu com as minhas crenças que estou sentindo essa dificuldade, né? E nesse movimento eu vou limpando o que está entupido para justamente ter esse movimento, né? E de entender que o mundo não precisa ser tão pesado. Pode ser desafiador? Óbvio, é vida adulta. A questão maior, quando a gente traz essa visão sistêmica da criança e do adulto, é que, às vezes, é a nossa criança que ainda não cresceu. É ela que está conduzindo família, criando filho, trabalhando, se relacionando e tentando ganhar dinheiro, porque criança não ganha dinheiro, né? Então, tem esse movimento, criança gasta. E aí, o que há esse movimento? Falei, não, então as constelações me trazem para o adulto, nesse nível de consciência. Então, aí eu aprendo a me relacionar comigo, eu aprendo a me relacionar com a minha história, eu aprendo a me relacionar com as pessoas, porque nem tudo são sobre as pessoas. Uma boa série que eu indico para todas as pessoas que eu atendo e que vocês quiserem assistir, que está na Netflix, Uma Nova Mulher. Ali, ela traz as constelações familiares em um dos métodos, porque são vários métodos, mas traz ali algo muito que eu já assisti, eu acho que ela já estou na 4ª vez, eu já até perdi as contas, mas acho que foi a 4ª vez. Mas lá trouxe um movimento que eu entendi assim, tem um casal que briga, os dois estão chateados por coisas diferentes e acabam brigando. E ali eu falei assim, tá vendo? Não é sobre um nem sobre o outro, os dois estão feridos. E aí, às vezes, num relacionamento, eu ataco, né, o meu companheiro, mas não é sobre o meu companheiro, é sobre a minha criança que está ferida, é sobre eu que não consegui me acolher. Então, nesse movimento, eu acabo despejando no outro aquilo que é meu. Então, no adultecer, você vai aprender a se relacionar, pegar o que é seu e o que é do outro, né? Vai aprender a separar esse movimento, vai aprender também a cuidar dos filhos, porque nós como meninas, nós trazemos as dores da menina para os filhos, e vai dizer, vou fazer diferente da minha mãe, porque a minha mãe, meu pai me traumatizaram. E aí, o que acontece? Você também cria os seus traumas, não tem como ser mãe perfeita, não tem como ser pai perfeito. E é interessante que nesses movimentos que eu vejo em alguns pais, eu quero dar tudo o que eu não tive. E o que acontece nesse movimento em específico? Muitos pais deixam seus filhos fracos. Os filhos não conseguem olhar para a vida, não conseguem se movimentar. E aí, esses filhos ficam dependentes dos pais. Nossa geração geralmente foi a geração o quê? Não, eu tenho que sair da casa dos meus pais, eu não aguento os meus pais. E esse é um movimento natural da vida. Eu penso diferente dos meus pais. Eu vou viver a minha vida, né? E aí, qual é a geração agora? Qual é o problema maior?
né? Ah, meu filho não vai dar conta. Eu tô com medo de meu filho sair de casa. Então, aí a gente vai entendendo que há uma trava nesse movimento, ou então, com alguns casos que eu atendo de realmente dos filhos acharem que os pais têm a obrigação de cuidar, de dar tudo o que eles precisam, mas sendo que eles já estão ali na maioridade. E os pais não têm mais responsabilidade sobre os filhos. Só que esses pais, eles, por terem sofrido tanto, querem recompensar de alguma forma, mas aí há um outro trauma. Porque o que acontece com os filhos que são muito cuidados, muito protegidos dos seus pais? Um dia esses pais morrem. Um dia esses adultos morrem. E aí essa criança, que é criança, um adulto vestido de criança, vai precisar amadurecer e vai ser muito difícil para ele também, né? Então, viver é traumático. Então, por isso que o processo terapêutico é muito importante, da gente entender as nossas dores, trabalhar essas dores, né? E tem diversas formas, tem diversas técnicas. Aqui deu certo para a Marcela, foi as constelações, e que vocês, aprofundando também, vejam esse movimento do... eu também quero adultecer, porque senão eu não vou saber ganhar dinheiro. Eu não vou saber lidar com o dinheiro, né? Então, e há um movimento que a gente traz com a análise corporal, que é o movimento do oralzinho, o traço de caráter oral, que ele é constituído ali na fase da amamentação, ele quer receber, ele quer ganhar. Então, assim, eu quero ganhar dinheiro, eu quero. E aí, na hora de ter que pagar as contas, eu não sei se já aconteceu. Se aconteceu, você vai identificar que é uma ferida sua também. Na hora de pagar, você, mas eu não quero gastar. Não, mas você está com dinheiro, é só para pagar. E aí a gente vai entendendo, o movimento é meu, eu quero para mim. E aí a gente vai vendo que é um movimento de dor dentro dele, né? Ou então, eu vou comprar muito, eu vou ser consumista, né? Mas por quê? Porque eu quero preencher esse vazio. Mas não, peraí, o adulto vai falar, eu vou sentar, vou olhar minhas contas e vou resolver os meus problemas. Que nem a questão das dívidas. Na visão sistêmica, dívidas também está relacionada à criança, né? Então, eu faço dívida justamente para eu estar nesse movimento de precisar de auxílio de alguém. A gente cura essas dores dessa criança e resolve esses problemas. Todos os problemas têm como resolver. Óbvio que é um processo, mas tem como resolver. O luto me fez ver os meus filhos crescidos, com cuidados acima do que eu imaginava. Mas preciso voltar neste movimento de deixar eles viverem a vida de filho. Isso. E aí eles podem estar ocupando o lugar dos seus pais. E nesse movimento de estar acompanhando, deles estarem no lugar dos seus pais, é um movimento pesado para eles. E qual é a pior questão de um filho que assume o lugar dos avós? Eles não prosperam. A vida deles trava. E nesse movimento de ajudar os pais, eu não estou dizendo que não pode ajudar os pais, mas em alguns casos as pessoas precisam transbordar. Porque aí o que acontece no movimento dos filhos? A vida fica tão atrapalhada que eles não conseguem ter dinheiro e assim eles não sentem culpa de falar para os pais que não têm dinheiro. Então, esse é o movimento mais simples e é todo inconsciente, gente. A gente não tem, só tem consciência quando percebe que está dentro desse movimento. Então, é mais fácil ficar ali nas dívidas, com a vida toda bagunçada financeiramente, para eu virar para minha mãe e falar para ela: mãe, infelizmente eu não posso te ajudar, minha vida está pior que a sua. Então, nesse movimento é o quê? É o calma, eu vou cuidar da minha vida, eu vou transbordar. A partir do momento que eu transbordar, se estiver tudo bem, não vai ter problema ajudar os meus pais, entende?
E aí precisa dessa separação, né? Então, tem alguns casos e aí você vê, né, o Instagram me restringiu, e aí eu só posso fazer live de 1 hora. E aí, nesse movimento, o que que acontece? Aí a pessoa não ganha o dinheiro, não prospera, não vai para a vida, justamente para não ter que ajudar a mãe, para não ter que ajudar o pai. E aí, nesse movimento, deixarem viver a vida, deixarem os filhos viverem. E aí, eu que acompanho muitos filhos de narcisistas que têm a vida toda travada, né? Esses pais, mães, pais, eles exigem, você tem que me ajudar. Eu falo, não, mas a sua mãe ainda é nova, ela pode trabalhar, ela pode ir atrás da vida. E aí esse filho não para em emprego, ele não ajeita a vida, fica tudo tumultuado, bate carro. Aí as pessoas falam assim, ai, Marcela, para, um acidente de trânsito tem algum problema aí na família? Tem. É todo movimento inconsciente que está ali para você não sentir culpa. Tá vendo, mãe? Olha como é que tá minha vida bagunçada. Como é que eu vou te ajudar? Então, é nesse movimento de justamente aí eu, como mãe, falar, não, peraí, eu assumo o meu lugar. Eu assumo o meu lugar de mãe, eu cuido de mim. E nisso, os filhos vão ter energia para correr, energia para ir para a vida. Eles não vão ter a vida pesada, cansada. Teve um caso que eu atendi, que eu mostrei esse movimento. E eu falei, eu sei que vai te doer, mas diga não agora para sua mãe. Lá no futuro, quando você transbordar, vai estar tudo bem. Mas encarar o desconforto de sentir a culpa de dizer não. E aí, na outra sessão, ela, Marcela, eu ajudei, não consegui. Eu falei, não, tá tudo bem. Eu falei, não tá tudo bem, porque os meus serviços caíram pela metade. Eu agora estou passando a ela. Fala assim, tá vendo? É um movimento que é todo inconsciente, mas ele vai vindo em cascata. E aí a gente vai entendendo que justamente esses movimentos inconscientes operam muito mais na nossa vida do que a gente imagina. Por isso que eu repito mais uma vez, nós não somos tão livres quanto pensamos. Então, vocês gostaram da aula de hoje, desse movimento de hoje? Reflitam, assistam mais de uma vez se precisar, porque foi um conteúdo denso e aqui acaba passando rápido, um conteúdo que às vezes demora meses para uma compreensão interna. Mas aqui é justamente para te trazer uma claridade diante de tantos problemas que nós vivemos e que sim, eles têm solução e tem como sim ter uma vida mais leve, uma vida mais suave. Tem como. E tem como também, quando for desafiador, tá tudo bem. Você está pagando o preço de ter uma vida e você está fazendo o movimento. Não é pesado, você tem energia para fazer esse movimento. Essa é a parte mais bonita. Maravilhoso, gratidão, faz muito sentido. E eu fico muito alegre. E se você puder compartilhar com quem está aí com a vida travada, não sabe por quê, né? Se você puder também curtir, comentar o quanto essa aula fez você enxergar a vida, é muito importante nesse movimento, porque às vezes o que a pessoa precisa é só ter uma compreensão. E quando ela tem uma compreensão, ela destrava e a vida encaminha, né? Então, eu quero agradecer vocês por mais uma aula, né, e que possamos estar juntas na semana que vem com mais uma partilha, tá bom? Fiquem bem e continuem acompanhando o nosso processo, as nossas aulas, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Podem ir saindo.
Nesse movimento, a gente encerra a aula. O que vocês aqui agora estão vendo é realmente a gravação, né, do nosso movimento, da nossa aula. Então, o que eu desejo é que vocês fiquem bem desse movimento e que possam, sim, crescer em autoconhecimento e crescer aí na evolução do processo de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.